Esse é um tema bastante interessante, então tem várias implicações. Eu não vou conseguir cobrir todos os detalhes relativos às questões de segurança. Inclusive, amanhã, né, tem uma oficina, não é isso? Um tutorial sobre desenvolvimento de software seguro, que eu acho que deve ser bem interessante. E abordar algumas das questões que a gente vai tratar aqui. Claro que esse assunto, desenvolvimento de software é difícil, né? Boa parte das pessoas que estão aqui, eu acho que até uma questão de perfil, deve ser mais voltado da área de infra, não é isso? Acredito, pela característica desse evento, a tendência é muito mais ser o pessoal de infra. Mas software roda em cima de infra também, né? E infra também é composto por software. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema, que agora a gente pode falar mais porque está relacionado, as pessoas já entendem mais o que é blockchain, então a gente não precisa mais falar, dar os conceitos básicos em relação a blockchain, etc. Bom, isso era o que era falado há pouco tempo atrás, né? Então, antes era blockchain, agora é smart contract, depois vem outras coisas além disso, né? Então, de forma bem simplificada, né? O que são smart contracts? Esse termo está entre aspas ali, porque o termo talvez seja um pouco mais elevado para a importância do que isso tem. Então, ele é muito insensado em relação por esse nome, né? Então, a gente, no caso geral, a gente tem programas executáveis. Só achar aqui o de baixo. Tá. Então, a gente tem programas executáveis. Para gerar um executável, a gente pega o código-fonte, compila ele, gera um código executável, faz um deploy, ou instala ele, implanta num desktop, numa rede, num servidor, etc. Com smart contracts, a ideia é mais ou menos a mesma, só que você faz isso. Então, escreve em uma linguagem de programação específica. No lado esquerdo, a gente escreve em Python, C, etc. No outro lado, a gente escreve também numa linguagem específica. No caso que eu vou falar mais aqui, está relacionada à linguagem chamada Solidity, que é uma linguagem que é utilizada para desenvolver smart contracts na rede de blockchain Ethereum. Eu vou aportuguesar os termos, tá? Eu vou falar Ethereum, eu não vou falar Ethereum, Ether, essas coisas aqui, tá? Para simplificar um pouco mais. E o que é que você faz? Então, são os programas simples, como se fossem scripts, que eles são desenvolvidos nessa linguagem, são compilados, na verdade, de forma intermediária, porque ali, tipicamente, você tem uma VM rodando, né? Então, os nós da rede, cada nó, ou cada full node, ou nó completo, que faz mineração e validação das operações, eles também podem executar essas peças de código. Então, no caso específico da rede Ethereum, você tem a rede em si formada ponto a ponto entre os nós, eles baixam o software, começam a rodar, eles mineram, validam transações e também executam smart contracts, se for o caso, tá? Então, esses são programas que você dispara eles, na verdade, instala eles na blockchain. E cada nó neles pode ser executado. Quem é que pode chamar esses programas? Tipicamente, qualquer pessoa que tiver dinheiro suficiente para chamar. Então, na verdade, o que é você executar um smart contract? Você, tipicamente, faz um envio de dinheiro para ele. Então, você transfere Ethers e aí eu posso invocar funções daquele determinado smart contract. Então, funciona basicamente assim. Qual é a ideia, o racional que está por trás disso e qual é a inovação, além da questão relacionada ao próprio Ethereum? O Bitcoin veio com um esquema bem simplificado, né, aí tem a questão da moeda, da geração da moeda, os algoritmos, o protocolo de consenso, a blockchain, e uma linguagem de script que é bem simples, e a máquina virtual deles também é bem simples. Então, vamos dizer assim, o escopo do Bitcoin é bem específico, ele é feito para a gente criar uma moeda digital, distribuída, sem uma autoridade central. O Ethereum jogou isso além e quis fazer, na verdade, uma infraestrutura programável. Além de você ter uma moeda por baixo daquela estrutura toda, que nesse caso é o Ether, você pode criar submoedas a partir daquelas, ou moedas novas, que é o que a gente faz através de ICOs, por exemplo, que são ofertas iniciais de moeda. Ou você pode criar aplicações em cima daquilo ali, quais aplicações aqui você puder, na medida da expressividade da linguagem, que a Solidity é a mais utilizada, tá? Então, o que se pensa, vamos dizer assim, em termos de aplicação como inovação para contextos de negócio em relação a isso? Qual seria a ideia dos smart contracts e por que esse nome acabou vingando dessa forma? Porque a ideia seria, por exemplo, se eu quero fazer uma transferência entre A e B, eu quero vender uma casa ou eu quero vender um smartphone, eu poderia ter um contrato em que as pessoas acordam digitalmente, assinam aquele contrato, na verdade, elas se submetem àquele contrato e aquele contrato faz a transferência da propriedade entre A e B. A ideia seria mais ou menos essa.
A indústria de seguros usa isso também como mote, vamos dizer assim, de inovação. Então, as pessoas que prestam serviço para esse tipo de entidade, e qual seria a ideia? Imagine que você tem um programa na blockchain que funciona como uma apólice de seguro. Você se cadastra, ou seja, você adere àquela apólice de seguro fazendo uma transação, enviando dinheiro para ela, como se fosse uma assinatura de contrato, né? Então, eu agora sou aderente àquela, sou cliente daquela seguradora, vamos dizer assim. Na hipótese de um sinistro, por exemplo, uma catástrofe conhecida, um enchente, alguma coisa, ou então até um atraso de avião. Então, havendo esse evento e esse evento chegando, de alguma maneira, ao conhecimento desse contrato, que é só código, ele ativaria a cláusula que, por exemplo, ia ele pagar o prêmio relativo àquele seguro. Tá? Então, essa ideia, vamos dizer assim, mais genérica de smart contracts. E existem algumas aplicações que funcionam assim, mas na prática, esses não são a maioria dos contratos ainda que a gente tem funcionando nas blockchains, assim, em termos comerciais. Tá? Pelo menos não que eu conheça. Claro que existe uma série de protótipos. Você pode fazer também votação eletrônica para isso, jogos, exchanges. Então, você tem as exchanges que são, na verdade, sites de negociação entre criptoativos. Então, eu tenho um Ether, quero comprar Bitcoin, então eu tenho um real, quero trocar por Monero, por Zcash, etc. Então, me cadastro na exchange, vejo qual é o preço das moedas, e aí ele tem um livro de ordens, que é o livro de vendas e compras, né? Então, eu coloco minha opção de venda, minha opção de compra lá, e vem um terceiro e pega aquela opção de compra, e esse site simplesmente faz intermediação. Isso aqui é uma corretora ou um exchange. A outra coisa que você poderia fazer... Aí o problema das exchanges, e até no GTS, se não me engano foi ano passado, foi 2 anos atrás, eu até comentei um pouco isso em relação aos ataques que as exchanges sofreram, e têm sofrido em relação ao tempo. Por quê? Elas se tornam locais ótimos para você atacar, porque se eu ataco a exchange, eu posso ter acesso aos fundos que ela gere. E eu posso acessar, eventualmente, as contas das pessoas e fazer transferência de dados. Então, isso já aconteceu bastante aí e continua acontecendo. Então, uma inovação seria você ter o que a gente chama de exchanges descentralizadas. Então, a exchange, na verdade, é um efeito colateral do modelo original, porque o modelo original, lá desde do artigo original do Satoshi Nakamoto, era de você ter tudo descentralizado. A moeda, todo mundo gera, todo mundo concorda no software, etc. Não existe emissão de moeda, não existe reset de senha, não existe nada disso. Não existe uma autoridade central controlando isso. É só software distribuído entre as entidades da rede. Então, as exchanges, elas cumprem o papel de chegar no público de varejo, né? Então, isso é que elas fazem hoje em dia. Mas elas não fazem parte do modelo, elas não são necessárias para isso funcionar. Então, claro, a questão é, esse pessoal pode manipular a informação muito fácil. E eles podem ganhar muito dinheiro em relação a isso. Então, o volume hoje diário das exchanges é em torno de 10 bilhões de dólares. Então, só para você ter uma ideia do volume que a gente tem hoje. Então, claro, isso atiça também os atacantes cibernéticos a irem lá invadir, fazer outras coisas, tentar achar vulnerabilidades nesses sistemas. E uma opção é você ter o seguinte: eu coloco um contrato inteligente na blockchain e agora as pessoas vão falar com esse contrato. Então, vendedores e compradores falam com esse contrato, colocam suas ordens e o contrato gerencia o casamento das ordens. Se ele gerencia, então, e se você confia no código, e se o código é auditável, etc. e tal, você assume, por exemplo, que a exchange não poderia roubar ou então colocar ordens na frente das suas, por exemplo, e fazer jogadas de mercado que são bem conhecidas no mercado convencional. Então, essas são ideias de projetos que você tenha. Isso você, claro, o mesmo esquema fazendo deploy na blockchain. Então, isso aqui é só a ideia do que eu falei até agora. Né? Então, o grande case que a gente tem, basicamente, são ICOs, que são, na verdade, são moedas criptoativos pré-minerados, ou seja, você criou do nada aquilo ali. Um exemplo é o próprio Ether da rede Ethereum. Aquilo veio de uma oferta pública. Então, cria um criptoativo, você compra e faz uma troca, sei lá, R$1 a cada 0,00 alguma coisa de Ether. E aí você ganha aquele criptoativo. Quem é que gerencia essa troca? É esse código que está armazenado na blockchain, que é o smart contract. E esse código é público, né? A gente pode ir lá olhar e usar esse código. Uma outra forma que foi colocado, melhor de falar em relação a isso, é como se fossem programas ou scripts persistentes que estão na blockchain, em vez de ficar falando em smart contracts. Talvez fosse a forma melhor de conceituar isso na prática.
Quais são as características que a gente tem lá? Os contratos são públicos, então a gente está falando aqui de blockchains públicas, tá? DLTs, blockchains públicas. Então eles são públicos, auditáveis, verificáveis, então isso é ótimo. Em tese qualquer um pode ativar, isso pode ser ótimo ou não, e a gente vai ver isso por quê. Os terceiros, aí as pessoas que lidam com esses contratos, que envia dinheiro para aqueles contratos, ou criptoativos para aqueles contratos, deveriam entender as cláusulas. Então a ideia, existe muita gente que prega que isso na verdade vai revolucionar o mundo, inclusive jurídico, porque você pode colocar contratos reais aí, ter essa ausência de intermediação, as disputas jurídicas ficariam mais facilitadas em relação a isso, né? Claro que existe o limite do que é um contrato convencional e o que é um smart contract que você pode colocar, né? Quão possível é você automatizar uma regra de negócio, uma regra contratual e colocar isso num contrato real, num contrato digital, vamos dizer assim. Porque a grande questão ali é que é auto-executável. Uma vez cumpridas as exigências, aquilo é executável. E essa é a regra de ouro dos smart contracts. Você não viola. Uma vez que você faz o deploy, instala ele numa blockchain, instala ele e aquilo é validado, a priori, aquilo ali é imutável. Então, que é outra característica que está ali embaixo, né? Você não muda aquilo ali. E, claro, todo mundo, e aí os nós todos da rede, uma vez aquele contrato publicado, todo mundo é obrigado a executar aquele contrato do jeito que ele foi publicado. Então, é isso aí, claro, é o que acontece nas redes de blockchain convencionais que a gente tem. Uma questão importante e se esse contrato tiver referências externas, por exemplo? Ele poderia consultar sites para saber sobre desastres, como a gente está colocando aqui nesse caso. Isso é o que a gente chama de oráculo, né? Então, eu quero saber que um evento determinado aconteceu. Como é que o contrato sabe disso? Existem extensões que são da própria linguagem que geram eventos. A questão é quem é que produz esses eventos que os contratos consomem. E aí vem outra questão óbvia, né? Qual é a confiabilidade que você tem nessa geração de eventos? Se alguém pode se forjar por um oráculo, por exemplo, ele pode acabar com esses contratos. E ele vai acabar em escala mundial. Ele não vai acabar um só. Ele vai acabar com vários, ou potencialmente com todos eles. Então já deu para ver que é extremamente complexo você fazer isso. Só que esses contratos hoje gerenciam milhares, bilhões de dólares, hoje em dia, porque as pessoas estão investindo nisso aí. As plataformas que a gente tem aqui, alguns exemplos, eu vou falar mais especificamente da Solidity, que é uma espécie de linguagem no estilo do JavaScript. E ela roda em cima, o código que é gerado é um código em máquina virtual, os bytecodes que rodam na EVM, que é a Virtual Machine do Ethereum, que tem mais ou menos umas 180 instruções, mais ou menos. Bem maior do que a VM do Bitcoin, por exemplo. Aí você tem algumas aplicações comerciais também, tem alguns outros que talvez vocês tenham ouvido falar pela própria moeda em si, ou criptoativo, tá? Como Cardano, Stellar, EOS. Todas elas têm polêmicas também. E, claro, tem muita gente boa trabalhando no desenvolvimento dessas aplicações. E uma das formas de você enxergar smart contracts é como se fosse uma das camadas de aplicação em cima das blockchains. É uma forma de você enxergar isso também. Aqui tem uma métrica só dos contratos, os maiores contratos e o número de transações na rede Ethereum, no caso específico. Então, você pode verificar ali pelo lado que essa Delta, por exemplo, é uma exchange descentralizada, né? Então, só ela recebeu mais de 10 milhões de transações. Transação é alguém que mandou alguma coisa para lá, tipicamente para conseguir um criptoativo de volta, ou operar, ou fazer uma transação, um match lá dentro da exchange. Tá? E esses contratos, na verdade, essas contas, uma que a gente chama de wallet, uma carteira que é um pouco diferente da noção que a gente tem no Bitcoin, é que esses contratos têm um saldo específico associados a eles. Tá? Então, cada um deles guarda esse estado. É diferente do modelo que o Bitcoin. O Bitcoin não tem essa funcionalidade. Então, ali tem exemplo de situação, ali você tem do lado de lá as exchanges descentralizadas, algumas delas são financiadas através, por exemplo, de ICOs, então a Polynex, a Bitrex também. Ali você tem EOS e Tron, que são duas outras plataformas também para desenvolvimento de contratos inteligentes e também com tokens associados, que tem serviço. E ali embaixo tem os CryptoKitties, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, que são os gatinhos do Ethereum, né? Que causaram aquele tumulto todo. Então, aqui você pode gerar colecionáveis também. Então, eu posso criar esses gatinhos. O pessoal pagou até mais de 100 mil dólares por um gatinho virtual, né, no Ethereum. Esse gatinho é gerenciado por quê? Por um smart contract que está lá na rede. E
de forma surpreendente, como o ser humano é surpreendente, o ser humano gosta de gatinho virtual. Então, isso foi gerando gatinho. O interessante disso aí é o seguinte, é que os gatinhos se combinam também. E aí é que veio a história, né? Não é só um tamagotchizinho, eles vão se juntando. Então, o gatinho tem DNA que mescla com o DNA do outro gato e você gera gerações de gatinhos. Aí tem os gatinhos que são super especiais, os gatinhos que são, né, com várias características diferentes. E isso gerou, e olha o saldo, esse é o saldo do contrato atual, né? 27 milhões de dólares lá. O preço médio do gatinho é 48 dólares. Né? Então, se você quiser ter o seu gatinho colecionável, e ele é único, por quê? Porque ele é único porque ele está na blockchain sozinho lá. Né? O sucesso foi tão grande que congestionou a rede. E aí vem, claro, a gente sabe que essas redes não são, elas rodam 24/7, é extremamente difícil fazer isso, todo mundo sabe disso, mesmo para um site, um sistema, um servidor, todo mundo aqui que administra sistemas sabe disso, aqui também existe esse problema. Eles tiveram que aumentar as taxas para você criar os gatinhos e usar a rede também, né? Porque ficou complicado. Você pode olhar, se você quiser ver o preço dos gatinhos e quiser comprar o seu, você vai nesses sites aí de venda de gato, né? Tá? É legal, tá? Por enquanto, fazer isso. Tem uma questão moral interessante nessa questão dos gatos, porque o FAQ, né, do site, você vai no CryptoKitties, tem o FAQ é assim, eu posso misturar gato com o irmão dele, com a irmã, com o pai, com a mãe, aí a pessoa, não, pode só com o tio, a partir do tio você consegue, mas irmão com irmão não dá, né? Então, existe também uma questão moral associada aos gatinhos também, nesse contexto aí. Então, não é uma terra sem lei, isso aí. Mas é um jogo que impressionante como gerou e ainda gera. Claro que o pico disso aí foi em 2017, não foi agora, mas ainda continua. Né? Então, aí tem gente que começou a criar gadgets, né, coisinhas para o gato, chapéu para o gato. Aí você quer botar um chapéu no seu gato, você vai lá e faz uma ligação blockchain com blockchain e coloca o chapéu no seu gato. Você quer aprender a desenvolver? Tem um site que é bem interessante, que chama Crypto Zombies, que seguiu um pouco a lógica dos CryptoKitties, mas eles fizeram zumbis. Aí você tem um tutorial de Solidity, que você vai lá, entra, não precisa se cadastrar nada. Você só vai pegando, copiando o código, ele vai te mostrando as bases do código. E aí você gera seu zumbi lá, e ali não dá para ver bem, mas é a característica dos DNAs do zumbi. Então ele gera vários tipos de zumbis diferentes. E na verdade no CryptoKitties o zumbi é 256 bits, a variação que você faz no DNA do bicho lá. O interessante também em relação à transparência, né? O contrato é público, né? Falei aqui, mas tem funções no contrato que, nesse caso específico do CryptoKitties, estão escondidas, que não estão publicadas em texto claro na blockchain do Ethereum. E tem uma cláusula específica que só o CIO pode. Então, tem todo um mecanismo de você controlar também quem é que pode alterar aquelas funções eventualmente. E tem lá dizendo, algumas dessas funções podem ser alteradas por pessoas que têm autoridade para isso lá dentro da rede. Tá? E nesse caso específico é o CEO. Então, isso gera polêmicas também. Mas, claro, as pessoas vão dizer, não, é só gatinhos, não tem problema. A questão é que você pode gerar outros gatos. Os gatos mais, vamos dizer assim, rentáveis podem ser gerados de forma interna, de forma que as pessoas não saibam como aquilo está sendo feito. Então, você pagou 15 mil dólares num gato que o cara simplesmente é só ativar um programa e ele faz 10 mil desses. Né? E aí você perde o valor daquilo que você, em tese, investiu. Então, alguns casos de ataques que a gente tem aqui. Né? Não vou falar tanto de ataques muito específicos, mas um aspecto dessa questão da publicidade, porque qualquer um pode fazer isso. E você pode fazer a sua rede Ethereum, você instala o software no seu computador. Eu pego o smart contract, desço ele para a minha rede, eu crio uma testnet, que a gente chama, e aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser. Eu simulo qualquer tipo de comportamento. E o comportamento da linguagem, a semântica dela não é muito clara, do que acontece em relação aos itens. Por exemplo, qual é o grau de visibilidade das funções. Então, público não significa seguro. Né? Então, tem alguns contratos que são maliciosos, tipicamente, tem contratos que são mal escritos e tem contratos que você não sabe se eles funcionam de fato. Teve um cidadão que fez uma vez um contrato bem simples. Assim, a ideia era o seguinte, pense na loteria que você coloca dinheiro, né? Uma Mega Sena, né, na blockchain. Então, a gente vai fazer nossa NICBR senha. Então, super Sena lá, então todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, o que é que você faz? Você bota lá R$1, aí cada um bota R$3,50, né? Porque foi melhor. Então, cada um bota R$3,50. E você assume que, ao final de um determinado prazo, vai ser sorteado um ganhador daquilo ali. Essa é uma opção simples. A outra opção é fazer o seguinte, olha só, as pessoas vão colocando dinheiro lá e elas vão chutando um número que, se você acertar esse número secreto, você leva o dinheiro todo do bolão. Como se fosse uma máquina de caça-níqueis.
E é muito simples, e com código público, com tudo ok, você olha o código e você não identifica o erro. Porque existem truques que você pode fazer no código e que simplesmente o número específico, por exemplo, você bota 10 no número específico lá, a pessoa testa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e ele dá errado ainda. E ninguém leva o prêmio, e só você leva o prêmio, por exemplo. Então dá para fazer esse tipo de manipulação. Então tem coisas que já são conhecidas no mundo do desenvolvimento, como bibliotecas não confiáveis, não vou nem falar aqui, né? Overflow e underflow, são coisas que a gente pode fazer para manipular variáveis do próprio programa, no contexto do programa, eu posso pegar um vetor e alterar. Então, uma coisa que é típica desses ambientes. Normalmente, como você recebe informações dos outros, de terceiros que você não sabe quem são simplesmente endereços, na verdade, endereço de carteira, e vem lá. Aí você cadastra aquele cara com um número específico. Então, você tipicamente vai ter um vetor de owners, vai ter um vetor do dono do contrato e vai ter um vetor lá dos participantes, as pessoas que deram lances naquilo ali. Se eu conseguir alterar o valor daqueles elementos do vetor, eu ganhei, né? 100% daquilo ali. Se eu alterar a quantidade de moedas que eu tenho disponível para mim naquele ambiente, eu também ganhei. Então, você pode usar overflow e underflow aqui. Isso não é só da questão do Ethereum também com o Solidity, mas o Bitcoin já teve um erro desse que foi grave em 2010, que o cara podia gerar quanto ele quisesse, né? E ele fez isso. E aí o pessoal resolveu isso através de um soft fork na rede. Aí conseguiu, né, tocar adiante sem problemas lá. Então isso acontece o tempo todo. Isso é possível, né? Então quem programou em C sabe o que é buffer overflow, o que é underflow, né? Se não sabe, você pode usar aqui, ó, aquilo que você aprendeu na faculdade, dá para usar aqui também e ganhar dinheiro, né? De forma maliciosa, né? Ou então para corrigir, para mostrar, olha só, isso aqui não funciona por causa disso aqui. Tá? Então, o objetivo é subverter isso aqui. Eu vou citar um exemplo que é o DAO. Então, o DAO era a ideia do DAO era você fazer uma plataforma de crowdfunding, e foi o maior crowdfunding até hoje que eu tenho notícia nesse contexto. Mais de 150 milhões de dólares que foram arrecadados. Na época, o Ether valia $20, acho, 20 e poucos dólares, alguma coisa. O Ether agora está mais de $400. Imagine agora qual seria isso aqui. Então, era 14% dos Ethers em circulação que estavam nesse negócio. Então, qual era a ideia? Bem simplificadamente, você podia fazer o seguinte: eu pego meu criptativo, vou lá, meu Ether, entrego para esse contrato. Então, coloco lá dinheiro. E ali vem as empresas do outro lado lá e querem fazer assim: olha só, tenho uma ideia ótima aqui, eu quero financiamento. Ele coloca a ideia lá, há uma votação, se o cara ganhar se ele atingir um patamar, por exemplo, 20% de votos ok, o dinheiro vai para esse contrato daquela empresa que colocou esse contrato disponível. Tá? Então, você pode fazer isso. E tudo é gerenciado por um grande contrato lá, que é o DAO raiz. E você pode gerar o que eles chamam de Child DAOs, que são os DAOs filhos lá, as crianças que estão ali embaixo, que são projetos que saíram dali. Então, eu posso pegar, pensa num bloco de dinheiro aqui, que eu pego um pedaço desse bloco e crio um projeto novo a partir daqui. Então, uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: sai dinheiro daqui e vem para cá, né? Você já transferiu o seu para cá e depois sai daqui para esse projeto novo. Só que existia uma cláusula, uma porta de saída específica lá. Por quê? Imagina que você colocou dinheiro e eu não quero mais financiar aquele projeto. Então, ele te dá uma opção de você sair fora. Uma porta de saída. E aí, o que eu faço? Uma vez que eu tiro o dinheiro aqui, que eu coloco num projeto, por exemplo, eu podia chegar assim: não vou mais desistir, vou tirar meu dinheiro. E o problema que aconteceu nesse caso era a reentrância nesse código. O que ele fazia? O contrato não fazia a ordem das operações estava sujeita a problemas de reentrância. E aí, você retirar a informação, retirar as suas moedas que estão lá de fato e atualizar o saldo não era feito de forma atômica. Então, foi explorado isso. Então, o que aconteceu? Um atacante foi lá, fez isso e começou... Tira um pouquinho. Peraí, não atualiza, tira mais um pouquinho. Então, ele ficou fazendo isso várias vezes e começou a drenar aquele pote inteiro de todo mundo. E começou a puxar o dinheiro todo para um contrato específico dele. Agora, você imagina que é todo mundo... É a mesma coisa pegar o prêmio da Mega Sena e você começar a tirar tudo e jogar numa conta específica que ninguém vai poder mexer. E esse que é o problema. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas aí houve uma disputa acirrada na rede em relação à questão de governança. Aí vem aquela história do smart contracts, qual era o mote mais alardeado para todo lado. Code is law, né? Que o código é lei. Então, o que colocou no código é lei, aquilo não se mexe, como se fosse escrito em pedra, né? Naqueles modelos antigos.
E aí vem aquela questão da resolução controversa que aconteceu aqui, que foi fazer um hard fork, né? Então, e aí surgiu o Ethereum Classic, que na verdade é o Ethereum antigo, né? Então agora o antigo ficou com um nome diferente, que é o Classic. E o Ethereum continuou agora com o nome, porque as exchanges concordaram. E o pessoal concordou isso. Aí já houve outra discussão em relação a isso, porque existe uma concentração muito grande desses criptoativos. Então, quem votou, né, e aí houve uma série de discussões, mas, bom, vida que segue. Então, essa questão assim, ó, seguiu, tá? Deu ruim, a gente vai continuar a partir daqui agora. Quem perdeu, perdeu. As operações vão tocar o barco, a gente não vai pagar o preço por isso, né? Então, essa foi um pouco a lógica aqui e gerou uma controvérsia enorme em relação a isso. Teve outra coisa também, que foi... antes disso, houve um manifesto de algumas pessoas que falaram, olha só, isso vai dar problema. Dá um tempo nesse negócio, vamos parar, vamos ajeitar, vamos consertar. Isso foi avisado antes, né? Um outro interessante, vamos ver se vai funcionar aqui a animação. Essa animação é de outro, do Damian Rusnak. Então, essas operações custam gás, tá? Então, o que é o gas, né? Que é o combustível lá. Então, na verdade, você paga um valor por cada transação que você faz, cada operação que você faz. Como a linguagem é Turing completa, como a gente fala, então ela pode fazer loop. Então, para prevenir que um contrato execute o tempo todo indefinidamente, você paga um valor. Então, cada operação tem um custo associado. É como se você pagasse tanto de energia elétrica por cada instrução que seu programa C executa. A ideia mais ou menos é essa. Isso é para prevenir que seu programa rode indefinidamente. Porque se eu colocasse isso para rodar e tivesse um loop infinito, também ia dar um problema nos mineradores, né? Que eles validam aquelas operações e eles executam aquelas operações para atualizar o estado da blockchain. E, claro, eles ganham dinheiro com isso também, né? Então, tem essa questão. Então, isso custa dinheiro, né? E esse gas, na verdade, é uma fração de Ether. Então, ele é composto pelo preço que você dá para aquilo, e você pode arbitrar o seu preço. E aí tem uma coisa interessante. Se eu quiser que em minhas operações, o minerador que vê várias transações, umas que têm taxas maiores e outra que tem taxa menor, ele vai fazer o quê primeiro? Claro que ele vai executar quem tem taxa maior, porque ele vai rentabilizar, vai ter um lucro maior para ele, porque ele valida as operações. Então, ele escolhe as ordens das operações que ele coloca. Então, se eu coloco um valor maior naquilo ali, eu passo na frente dos outros, concorda? E aí o que acontece? Vamos supor que você tem um leilão de um bem. Então, eu quero vender agora um contrato que gerencia a venda de alguma coisa, um smartphone, por exemplo. Então, a gente está lá com o smartphone, aí vem uma pessoa e faz um lance, e ela diz assim, ó, eu pago um Ether por esse cara aqui, e eu estou pagando de gás 100. É um valor fixo, tá? Para execução das operações do contrato. Aí ele vai dizer assim, ok, você levou, não tem ninguém, e vem a segunda pessoa e faz um lance maior, 2. Então, o que vai acontecer lá? Você vai substituir aquele cara pela mulher que apareceu depois. Mesmo custo, só que um preço maior ela leva. E você vai ter que estornar para ele, porque, claro, ele apostou, ele falou assim, como me comprometi, já transferi o valor para lá. Então, retorna para a conta dele o valor que ele recebeu. E, claro, tem um custo associado no valor de retorno, porque aquilo também é uma transação, são operações que têm que ser executadas. Então, ele gastou alguns gases, por exemplo, 50 de gás ali. O problema é que você também pode fazer um contrato chamar um outro contrato. Então, aqui eu posso colocar um contrato, ele vai virar agora o vencedor desse... Ele vai entrar na lista de vencedores aqui. Então, ele vai ganhar porque ele está oferecendo 3, né, para lá. Retorna para ela, está ok. Só que um contrato tem um custo de execução bem maior do que fazer simplesmente o retorno de Ethers para uma pessoa de volta. E aí o que vai acontecer? Se uma pessoa for pedir isso aqui de novo, e quando estoura aquela quantidade de gás que está fixa no contrato para retornar para quem fez o lance, se aquilo estoura, tudo é abortado. Então, você aborta essa transação aqui e aborta de cá também. Então, o que aconteceu? Uma pessoa ganhou um contrato, eu paguei talvez o menor preço. Se eu for muito rápido e fizer isso logo, eu pago muito barato por um ativo que pode ser extremamente alto. E eu mato o contrato. Isso é mais ou menos fazer uma negação de serviço em cima de um leilão. Tá? E aí, na verdade, você bloqueia os lances futuros dos demais. Eu bloqueio o lance futuro e ninguém pode dar mais lance. Eu ganhei, uma vez que eu faço isso. Esse é outro exemplo do Parity. A ideia
Simplificando, é que aí você tinha uma chamada de uma função específica que inicializava o contrato, né? Que inicializava a carteira do contrato. E aí o que aconteceu é que essas funções são públicas. Então o atacante conseguiu fazer uma chamada dessa função e reinicializou o contrato e tomou conta do contrato, virou o dono do contrato. E aí depois matou o contrato. Então todo mundo perdeu o que tinha lá. Quer dizer, você não consegue mais movimentar os criptoativos que estão ali. E aí veio a questão de fazer um rollback disso aí. Então tem todas essas histórias que volta e meia acontecem também. Então tem até o Twitter da pessoa que fez isso, supostamente que fez isso, dizendo, oh, desculpa aí, eu só fui ativar a função para testar algumas coisas e deu problema. E no segundo ataque, que foi específico, ele conseguiu congelar 500 mil Ether, o que é muito, né? Para exchanges descentralizadas, eu já falei um pouco qual seria a lógica disso. Em vez de uma centralizada, a gente pode centralizar esse modelo. Um dos problemas que você vai ter aqui é, basicamente, você jogar ordens na frente dos outros, né? Então, se você consegue ganhar na velocidade, por exemplo, leva 15 minutos mais ou menos para você ter um bloco no Ethereum novo colocado lá. O Bitcoin leva bem mais, tá? Para você ter uma validação de bloco. Então, se eu consigo ver informações de ordem que estão chegando, se o lugar está vendendo muito ativo, e eu vejo essa ordem chegando, e eu consigo jogar a minha ordem, o que é que eu vou fazer? O preço vai cair, né? Então, eu posso vender logo no preço antigo, porque eu sei que o preço vai cair. Então, eu vou ganhar alguma coisa aqui. E vice-versa, tá? Para ordens grandes. Esses caras que fazem ordem grande são o que a gente chama de whales, são as baleias do modelo. Então, o que é que acontece? Se você conseguir colocar suas ordens na frente, como é que eu coloco na frente? Pagando mais para os mineradores. Se eu conseguir essa informação e pagar mais o minerador, minha ordem vai na frente, eu posso ter um ganho de competitividade muito maior do que os outros lá. E eu vou ganhar mais dinheiro em relação a isso também. Então, só finalizando aqui para deixar um espaço maior para perguntas, quais são as dificuldades? Primeiro, essa é uma tecnologia muito interessante, que talvez ainda está sendo desenvolvida por várias pessoas, tem muita gente boa, tanto na academia quanto na indústria, que está colocando muito esforço em relação a isso aqui. Claro que a realização disso não é fácil, é difícil. Você entender como desenvolver smart contracts não é tarefa fácil. A semântica da linguagem de programação não é trivial, não é a mesma coisa que desenvolver uma aplicação web, não é necessariamente desenvolver uma aplicação distribuída, mas existem questões que você tem que entender muito bem para não fazer besteira. O fato do código ser imutável, não dá para fazer DevOps aqui, né, ou DevSecOps, de ficar mudando o código toda hora. Então, você vai ter que pensar exatamente o que você está fazendo, testar muito isso aqui para não fazer besteira. Ou então, não é nem a questão de você ser uma pessoa que não saiba necessariamente aquilo, mas o modelo, você não entendeu as características do modelo. E pode, eventualmente, haver outras vulnerabilidades que mesmo os melhores programadores, seguindo guias de boas práticas, vão ter problema em fazer. Existem guias específicos para Ethereum, para várias plataformas também. E tem consultorias que funcionam isso, em olhar o código, verificar isso aí. Então, a maioria das pessoas fazem isso, mas ainda assim você tem uma série de bugs que estão lá. E uma vez que ele está lá, ele cristalizou. Você fazer um upgrade de contrato também não é trivial, porque a plataforma, esse modelo não foi feito exatamente para isso. Tá? Volta e meia tem alguns esquemas desses que, se der um problema no contrato, você tem um método de sair do contrato, tirar os recursos do contrato. Já exploraram também esse tipo de coisa para fazer vulnerabilidade, usar vulnerabilidade para transferir fundos de forma inadequada, que não era a característica dessa, era assim, em caso de erro, de bug, tira o dinheiro e joga num lugar seguro, por exemplo. Então, algumas coisas que você tem ali, então não é trivial fazer isso. O ciclo de vida não é o mesmo do que a gente está acostumado a desenvolver, tá? Principalmente agora com essa história de DevOps, né? Então, de ágil, DevOps, Scrum, não sei o que, isso aqui não é esse modelo, definitivamente. Você tem que testar bem. Existem novas linguagens de abstrações para isso. Eu, particularmente, eu fiquei... Na época, quando eu vi a ideia é muito boa. O Solidity é uma linguagem interessante, mas para que eles colocaram Turing Complete a linguagem? Só aí você cria um problema enorme. Você tem que gerar uma complexidade enorme no ambiente, que podia ser resolvido de outras formas com a linguagem mais restrita. Então, existem outros... vamos dizer assim, outras plataformas e outros proponentes que já fizeram linguagens mais interessantes. E tem, claro, outros modelos que você pode utilizar para fazer isso também. Como custa você chamar uma biblioteca de função? Não é, uma biblioteca de função está dentro da blockchain.
E eu não vou colocar meu código inteiro com aquela biblioteca nova, eu vou reutilizar o que está lá. Se houver uma vulnerabilidade naquela biblioteca, ela é permanente também, que foi o que aconteceu com o Parrot, mais ou menos. Tá? Esse é o problema de você usar bibliotecas de terceiros. E tem a questão de comunicação com o mundo exterior também. Tá? Então, vou encerrar por aqui, agradeço a oportunidade, se tiverem dúvidas, fique à vontade. Muito bom. Temos um tempinho para perguntas, comentários. Alguém? Luciano, você pode fazer algum comentário sobre as iniciativas lá do Linux Foundation com o Hyperledger e principalmente as atividades lá, se você souber falar sobre identidade? Essa é outra questão também, de usar blockchains, né, e contratos para gerenciar identidades. Né? Eu não estou muito a par desses modelos, não, mas eu sei que existe um esforço grande para fazer isso. Né? De você fazer autenticação de usuários usando blockchains como um oráculo de identidades, na verdade, seria isso. Né? Eu não estou muito a par, assim, mas é interessante. Né? A questão fundamental é que, de qualquer forma, o fato de ser distribuído ou descentralizado não garante necessariamente a segurança do modelo. Em alguns contextos, não necessariamente. O que eu acho que as pessoas tentam usar, eu ainda não consegui ver nesse ambiente o que realmente é... Por exemplo, Bitcoin, para mim é muito claro o modelo de descentralização. Existe um ganho daquilo ali, de você fazer isso. Claro, para o minerador, para quem está fazendo aquilo. No modelo de identidade distribuída, qual é o ganho de quem está validando as operações, por exemplo? Por que eu vou entrar nesse ambiente? Qual é a diferença disso de ter um website que valida as operações e que tem chaves bem guardadas e bem gerenciadas? Pode ser só escalabilidade, aí, né, a gente cai um pouco nessa seara. Essa é uma questão que eu vejo muito quando eu vejo esses modelos de... Quando alguém fala de dApps, né, que são essas aplicações distribuídas em blockchains, etc., eu tento olhar o que é exatamente que eles estão propondo lá em termos de descentralização, porque no meu ponto de vista, a grande inovação disso é a descentralização. Agora, você usar um case realmente de algo descentralizado não é fácil, não é trivial. Pensem vocês em como fazer algo que realmente não tenha uma entidade central, e que você confie naquilo, e que todo mundo... E o interessante, por exemplo, do Bitcoin, do modelo em si, você pode discordar de tudo, mas ele é feito para lidar com pessoas que não são confiáveis. Os nós da rede não são confiáveis. Os mineradores não são confiáveis, necessariamente. Só que eles seguem o modelo, eles têm que seguir o modelo, senão eles não ganham. Então, é o ganha-ganha. Ele é forçado a ganhar. Eu sou muito adepto dessa questão de Zero Knowledge Proofs, por exemplo. E se juntar esse ambiente com isso aí, dá um poder muito forte. E é aquela analogia bem simples, por exemplo, você vai dividir o bolo entre duas pessoas. Qual a melhor forma de fazer? Corta no meio, um corta e o outro escolhe. Isso força a pessoa ele pode ser o que for, um assassino, um ladrão, o que for, uma pessoa sem escrúpulo nenhum, mas ele é forçado a seguir a melhor regra para todo mundo. Então, se a gente consegue pensar em aplicações que você consiga criar essas regras de negócio, embutir isso lá, eu acho que é um ganho bem interessante. Desculpe, eu divaguei um pouco em relação à sua pergunta. Teoria dos jogos. É. Tem alguma coisa online? Não? Então vamos agradecer, Luciano. Obrigado, Luciano. Obrigado a vocês.